O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vem se reunir a cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade. Olha que interessante, a aula passada foi sobre a sanção normalizadora e a vigilância hierárquica, e agora a gente vai ver um pouco sobre essa questão do exame, que meio que mistura os dois, tá? É de certa forma um dispositivo, né? É de certa forma uma tecnologia de poder ritualizada, inclusive, que tende a ser um pouco mais drástica, né, nessa questão de normalizar. Tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre normalização, que vai ser bastante interessante e vai ajudar a gente a entender bem o que é essa questão da normalização. Mas o exame, então, é uma tecnologia que vai visar normalizar os indivíduos. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a deixar aquele like maroto já, se inscrever no canal para quem não está inscrito, ativar o sininho e vamos continuar esmiuçando essa obra Vigiar e Punir, tá? A gente já passou da metade, bastante aulas aí. Eu digo inclusive que vai ficar mais legal a partir da próxima aula, quando a gente começa a falar sobre o panoptismo e quando a gente começa a se caminhar para concluir, né, a compreensão do que é essa questão das prisões, do que é a questão do poder disciplinar, tá? Então, continuem ligados, quem está assistindo, quem está seguindo rigorosamente. Quem não está, tem algumas aulas que fazem bastante sentido de maneiras isoladas, outras não, né? Essa é uma das que não, você precisa pelo menos assistir a aula passada da sanção normalizadora e da vigilância hierárquica. No livro Vigiar e Punir, o Foucault, né, embora ele esteja seguindo uma cadência histórica e uma série de tecnologias de poder, ele volta e meia dá algumas coisas bastante filosóficas, tá? Aqui, né, nessa parte em que ele está falando do exame, ele faz inclusive uma crítica da análise sobre a ideologia, né? Tem um vídeo já sobre o que é a ideologia, tá? Mas Foucault não rejeita a ideia de que existam ideologias, né, que de certa forma ofuscam a visão das pessoas, mas ele diz que esse é só um nível discursivo. Foucault, inclusive, fala sobre discurso durante boa parte da obra e depois existe uma transição onde ele para de falar de discurso e começa a falar de dispositivo. A obra Vigiar e Punir é a obra que marca essa transição, porque ele vai dizer que aqui ele vai dizer que o investimento político não se faz simplesmente no nível da consciência, das representações e no que julgamos saber, mas no nível daquilo que torna possível algum saber. E olha só, dentre as coisas que tornam possível um saber estão as relações de poder, tá? E estão não só saberes específicos, mas em todo modo como o saber e o poder e a própria subjetividade dos indivíduos é conjugada na sociedade. Então tem um momento bastante chave, bastante interessante, que marca uma transição de Foucault do conceito de discurso para o conceito de dispositivo. Ele vai dizer que no século XVIII, para existir uma liberação epistemológica da medicina, tá? Liberação epistemológica seria trazer legitimidade enquanto um campo de saber para a medicina, né? Um saber que está então epistemologicamente desbloqueado. Foi necessário o hospital como um local de exame. O hospital ele não era um local onde os médicos estavam o tempo inteiro examinando e produzindo conhecimento sobre os seres humanos. Ele vem a se tornar a partir do século XVIII. Então, quando dentro de instituições hospitalares a gente começa a surgir não só o médico, mas enfermeiros, etc., pessoas capazes de produzir um saber específico sobre os indivíduos dentro de uma instituição, a gente tem uma mudança bastante interessante. A gente tem uma reviravolta, segundo Foucault, nas relações de poder e na constituição de um saber. Isso se dá através do exame. Isso acontece na escola também, tá? Então a escola é uma instituição de exame ininterrupto, segundo Foucault. Ele vai dizer que na escola existe uma comparação perpétua de cada um com todos. Olha que interessante, comparação perpétua de cada um com todos. Você está sempre sendo comparado com os amiguinhos e os amiguinhos estão sempre sendo comparados com vocês, examinados, né? Isso permite medir, isso permite sancionar e isso permite normalizar, né? Porque se existe uma comparação de todo mundo com todo mundo, estabelece-se uma média que seria a normalidade e aqueles que estão fora
fora dessa normalidade, obviamente, né, vão ser os excluídos, vão ser os sujeitados e uma série de coisas, tá? Mas o importante é isso, surge um mecanismo de exame que permite que as pessoas sejam comparadas dentro de uma instituição escolar, tá? Que também é uma instituição, assim como o hospital, né, uma instituição disciplinar, e que através dessa tecnologia de poder que é o exame, permite certo tipo de normalização. Isso pode acontecer de maneira ritualística também, né? Nas escolas, né? Então a questão de hino da bandeira, a questão de você prestar continência, né? Quando a coisa é mais militarizada, a questão de você ter que se portar de uma maneira, enfim, existe uma série de ritualizações possíveis de vislumbrar em instituições disciplinares. Segundo Foucault, o exame permite ao mestre, ao mesmo tempo em que transmite seu saber, levantar um campo de conhecimentos sobre seus alunos. Então isso é muito importante para a gente entender, né, uma crítica que vai vir ainda sobre Foucault nas ciências humanas, né? As ciências humanas produzem saber sobre os indivíduos, ela precisa então dessas instituições disciplinares, elas surgem nesse contexto. A gente está falando do contexto das prisões aqui, mas a gente também está falando do contexto dos surgimento das ciências humanas, que não é querer desmerecer ou desprezar as ciências humanas, tá? Não pode ser confundida a crítica Foucaultiana às ciências humanas com desprezo ou com o que dizem hoje, doutrinação, etc. Nada a ver com isso, tá, gente? Tem um momento muito importante onde ele fala o poder é aquilo que se vê, né? Vamos lembrar da época dos suplícios, né? O poder ele tem que estar escancarado e Foucault vai dizer que o poder disciplinar não. O poder disciplinar ele funciona melhor quando ele é invisível. Tá? Quando a gente internaliza, quando a sociedade internaliza, né? Então a invisibilidade, por exemplo, da prisão, né? Da ideia que a gente pensa que, né, se a pessoa comete um crime, ela tem que ir para a prisão, a gente não problematiza, isso parece natural e parece que sempre foi assim. A ideia de que não foi assim até o século XVIII é invisível a nós, tá? Mas ele é invisível enquanto atuante, o poder disciplinar, mas ele precisa da visibilidade daqueles em que ele atua. Então agora são os súditos, somos nós que temos que ser vistos, né? Porque precisamos ser normalizados e sem sermos vistos não podemos ser compreendidos como dentro ou fora de uma curva de normalização. Ele também comenta um pouco sobre o exército, tá? Mas eu vou pular para a aula não ficar muito grande. E ele vai dizer que nesse contexto, né, o exame proveniente do poder disciplinar, ele permite a constituição de um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição numa população. Olha que interessante, isso aqui eu vou até dizer a página, está na página 186. Quando a gente fala de população, a gente já está pensando em biopolítica. Tá? O Vigiar e Punir é a obra do poder disciplinar. A história da sexualidade 1 e alguns cursos no Collège de France são sobre biopolítica. Foucault tem vários momentos onde ele fala de biopolítica. Aqui o que a gente tem é uma sementinha da compreensão de biopolítica, tá? Porque o livro é de 75. Em 76, né, tem a História da Sexualidade, volume 1. Então, quer dizer, Foucault vai dizer de biopolítica em 76, mas, né, não é uma coisa que se constrói de uma hora para outra. Então, ele já estava estudando e transformando o conceito de biopolítica em algo bastante robusto. E população é isso, população é algo que pela estatística, né, surge também a ciência da estatística, né, e pela estatística e pela regulamentação a gente consegue imaginar um normal, né, a população. Existe um normal, um comportamento normal, uma curva de como são os indivíduos dentro de uma população e existem, né, elementos distonantes. Então o poder ele entende já qual que é o padrão de normalidade a partir de estudos sobre a população e isso permite que essa normalidade então seja exercida, né? A normalização é um poder também, é uma forma de poder. Foucault vai dizer que esses meios disciplinares são um método de controle e uma forma de poder. Foucault vai dizer então que esses poderes disciplinares são um meio de dominação. Foucault vai dizer então que o exame e essa tecnologia disciplinar é um meio de controle e uma técnica de dominação. E nesse contexto surge o indivíduo como efeito e objeto de poder, tá? Efeito e objeto de poder de instituições disciplinares, do exame, de produções de conhecimento sobre os indivíduos, técnicas de normalização, técnicas de população, né? De usar a população como uma ferramenta para gerir uma sociedade, que a gente vai ver quando a gente vê biopolítica, e, enfim, dominação também, né? Poder.
Tem mais uma questão que é bastante interessante, que é a questão da individualização, tá? Ele vai dizer que o poder disciplinar ele é individualizador. Isso significa marcar a pessoa como indivíduo por rituais, discursos ou representações, e na verdade eu vou deixar isso um pouquinho de lado, tá? Quando o Foucault vai falar da biopolítica, ele vai dizer que ela é individualizante e totalizante, então isso em algum momento vai merecer uma aula inteira, mas é bastante interessante, né? A gente já começar a refletir o que seria ser individualizado por um poder disciplinar. Ele vai dizer que essa individualização ela é descendente, ela ocorre através de uma série de fiscalizações, né? Fiscalizações de comportamento, e ela ser descendente significa dizer que as crianças são mais normalizadas que os adultos, que os loucos são mais normalizados que os sãos, que o indivíduo normal é mais normalizado que o delinquente, e uma série de questões. Nesse contexto ele também vai dizer uma coisa que já tem isso em aula sobre o poder, né? Que é a ideia de que o poder produz, o poder não é só aquilo que reprime, embora em vários momentos, né, ele está tanto falando da repressão do poder que dá a impressão de que o poder é só aquilo que reprime, mas não, o poder produz, tá? Isso é muito importante e a gente precisa ser debatido. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e continuamos com o Vigiar e Punir na próxima semana e boa noite.